Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você desse um like em nossos vídeos e se inscrevesse em nosso canal, porque é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Vamos colocando um copinho com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la aí ao longo do nosso Evangelho. E a lição que foi tirada hoje, aleatoriamente, foi o capítulo 22, Não separar o que Deus juntou, Indissolubilidade do casamento, item 1. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Então, nós vamos lembrar que no Evangelho 73, na introdução, eu explico quem são os fariseus e por que eles agiam dessa maneira com Jesus. Ele respondendo lhes disse: Não tendes lido a quem criou o homem desde o princípio, os fez macho e fêmea? E disse: Por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: Pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes Jesus: Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. A não ser o que precede de Deus, nada é imutável no mundo. Quer dizer, apenas as coisas de Deus são imutáveis. As coisas do homem não. Tudo muda, né? Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Quer dizer, é necessário que exista o casamento entre homens e mulheres para que a humanidade não se acabe. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo e na mesma cristandade dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse ato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país, em certa época, torna-se adultério noutro país e em outro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais,
mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, para que sejam dois em vez de um a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições contrárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade ou da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se essa não presidir a união. Quer dizer, se não houver amor antes de morarem juntos. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como uma simples fórmula. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua, e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as existências das civilizações. E esse porquê, então, ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem. Mas nada absolutamente impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas ao interesse material. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar duas pessoas, dois seres que não vivem juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Quer dizer, o futuro da humanidade é estar as pessoas juntas pelaquilo que realmente vale, que é a lei de Deus, a lei do amor. É essa, na verdade, o que conta. Quando duas pessoas estão afinadas de verdade, nada mais vai importar. Claro que as leis civis estão aí para dar uma sustentação a essa união, mas ela não deve ser a mais importante. Então nós vamos agradecendo a você por ter nos ouvido até agora. Estaremos amanhã no mesmo horário e te espero até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.